RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV, nesta quinta-feira, sempre às 11 horas da manhã e também com a sua reapresentação no domingo às 10h30 da noite. Você participa do nosso Inteligência Emocional através das redes sociais da RDC TV, que vão ficar passando durante o programa aqui embaixo. RDC TV Digital no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube também. Toda a nossa programação no YouTube, tem a programação completa da RDC TV no YouTube. Você acompanha a hora que você quiser e também, é claro, você compartilhando em suas redes sociais. Eu já compartilhei aqui na minha rede social pessoal aqui, no Fabiano Brasil lá no Facebook. Já está lá o nosso Inteligência Emocional ao vivo através do Facebook para você acompanhar através do Face da RDC TV. O Inteligência Emocional desta semana, eu tenho o prazer de receber o analista comportamental e coach Alexandre Trajano Santana. Grande Alexandre, que prazer de receber aqui. Prazer, Fabiano. Satisfação. Show, muito bom estar aqui participando desse programa, muito legal mesmo, é gratificante estar contigo de novo, né? A gente que já participou de tantas juntos aí, já fizemos palestras, já tivemos treinamentos juntos, então é muito interessante estar aqui contigo falando sobre esse tema fantástico que é a inteligência emocional, né? É verdade, que falta tanto na nossa sociedade, mas eu acredito que aos poucos, Alexandre, as pessoas estão recebendo essa informação de que é preciso receber esse conhecimento, né? Sim, sim. Inteligência emocional hoje em dia, né, Fabiano, é algo fantástico, porque muitas pessoas não conhecem, né? Muitas pessoas não conhecem e acabam meio que criando uma ideia, misturando com QI, misturando um pouco com QI, mas não, inteligência emocional, para a maioria hoje, para a maioria dos estudiosos, para a maioria das pessoas que estão trabalhando nessa área do autoconhecimento, elas consideram mais importante. E eu te explico por que rápido, assim. Porque a inteligência emocional, ela vai trabalhar como tu entende os teus sentimentos, as tuas emoções. Como as tuas emoções vão afetar no teu dia a dia, como as tuas emoções vão afetar na condição da tua vida, nos resultados que tu quer ter e principalmente para te trabalhar o teu estado atual, hoje, o que tu vive, porque a gente está muito vivendo no futuro e no passado. Então, a inteligência emocional é perfeito para isso. Dia desse eu até citei aqui, e não é uma crítica, é uma constatação que, com o passar dos anos, nas nossas experiências de vida, aí, a gente tem acompanhado muito, e nós mesmos, talvez, em alguns momentos, eu faço um meia-culpa que eu já fiz isso, aquela história de, mas eu quero saber o meu futuro e pensar o que vai acontecer lá na frente. Cara, a gente perde tempo da vida de agora sem saber de um futuro que a gente nem sabe se vai chegar. Sim, sim, Fabiano. E tu sabe que falando sobre o futuro, assim, né, o futuro ele nada mais é, né, do que aquela situação que vai te trazer um pouco de ansiedade. Então o futuro ele trabalha muito a ansiedade das pessoas. Como o passado, tá? O passado ele causa depressão, ficar focado muito no passado, o futuro também ele causa essa situação de ansiedade. Hoje em dia, nessa situação que a gente tem aí com celulares, internet, todo mundo muito focado em viver tudo ao mesmo tempo, ficar focado só no futuro e não viver o presente, é um indício que tu vai sofrer de ansiedade logo, logo. Nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje, aqui na nossa RDC TV. Lembrando que você assiste esse programa sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã, e também com a reapresentação no domingo, às 10h30 da noite, fechando a programação da nossa RDC TV. Deixa eu aqui só dar os créditos à nossa equipe técnica. Aqui comigo no estúdio, o Claudinho e o Toninho, né? Eu chamo de Claudinho, é um baita um Claudião, né? O Claudinho. O Claudinho e o Toninho. E também na nossa suíte o Eduardo, o famoso Chiclé, o Marcelo no áudio, o nosso Anderson Furtado também no áudio e a Ana no GC. A produção é da Nina Chari. Alexandre Trajano Santana, você foi criador de um programa chamado ATS2, não um programa de televisão, um programa de treinamento chamado ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. Sim. De onde saiu, cara? Claro que tem uma combinação que eu achei muito legal e pelo que eu sei foi meio que sem querer, né? Meio que sem querer. As suas iniciais, Alexandre Trajano Santana, ATS. Aí você colocou Atitude Transformada em Sucesso. 2. Conta pra gente aí. Bom, o 2, né? Por que o 2? As pessoas falam, não, por que não ao quadrado? Porque a gente fez um estudo aí, o quadrado fechava. É uma coisa que fecha e a gente quer crescer, a gente quer abrir, quer evoluir. O ser humano hoje em dia ele precisa crescer, abrir, evoluir. Então uma coisa muito interessante, Fabiano, esse nome surgiu numa sessão de coach. Assim que eu comecei a dar coach, né?
coach, né? Coach, para quem não sabe, um cliente, tá? Cliente de coach. Ele veio e me questionou assim, por que tu não volta com os treinamentos nessa parte? E eu, poxa, voltar nos treinamentos? Estou focado aqui no meu trabalho de coach, tá dando resultado, tá muito bom. Não, mas tu tem que dar um treinamento, tem que voltar para isso aí. E aí eu parei, pensei, eu digo, me falta nome, me falta um nome para isso. Dela, olha, a tua cara é atitude transformada em sucesso. Tu é a cara de atitude, tu é a cara de atitude e sucesso. Daí eu pensei ali, eu digo, mas só atitude e sucesso não é um nome muito tranquilo. Ela disse, tá, então, atitude transformada em sucesso. Daí eu parei, não, esse nome eu gostei dela. Mas tu gostou tão rápido assim? Eu digo, sim, porque é ATS, né? Daí ela, tá, mas o que tem a ver ATS? Então, meu nome, Alexandre Trajano Santana. Então, é ATS, ATS fecha. Daí a gente brincou com aquilo ali, eu saí com aquela ideia na mente e eu já tinha alguns projetos já encaminhados para trabalhar sobre esse assunto, né, Fabiano? E aí fui buscar informação e a gente criou algo totalmente novo, que é um programa totalmente novo, onde tu trabalha as pessoas desde o não verbal, coach, PNL, mentoria, para fazer as pessoas evoluírem, tá? Profissionalmente e pessoalmente. Eu costumo falar que o ATS, tá? O treinamento em si, o ATS, que ele é do escritório ATS2, né? Ele nada mais é do que tu pegar uma pessoa, tá? No estado bruto e transformar ela no estado mais qualificado que o ser humano pode chegar. Então a gente trabalha muito para isso. E o ATS, ele, hoje em dia, ele está tendo muito resultado, são centenas de pessoas que já fizeram e a gente está muito feliz com isso. Eu tive a oportunidade de fazer, acho que vai fazer 2 anos, né? 2 anos que tu fez o ATS. Eu fiz o ATS2 com você, foi muito legal, muito bacana. E interessante que vieram vários insights novos naquele final de semana e realmente vale muito a pena a gente procurar. Obviamente o ATS2 e outros tipos de treinamentos, mas o ATS2 especificamente que eu fiz foi muito legal, foi muito gratificante e hoje o Alexandre está trazendo essa experiência hoje para nós aqui. Agora, Alexandre, o que é para você a inteligência emocional? O que é o nome do nosso programa? O programa Inteligência Emocional. Bom, a gente trabalha muito dentro do treinamento Inteligência Emocional e por esse motivo é uma coisa que é muito fácil, né? A gente vinha até conversando eu e tu para cá sobre esse assunto, porque é muito fácil tu falar de inteligência emocional quando tu domina um assunto. Agora, quando tu não domina, fica uma coisa muito vaga. Então, inteligência emocional nada mais é do que tu administrar as tuas emoções, tá? Para resolver situações do teu dia a dia. É simples, esse é o conceito mais básico, mas como eu vou utilizar a inteligência emocional? De que maneira eu vou adquirir inteligência emocional? E a maneira principal que tu utiliza para adquirir inteligência emocional é procurando te conhecer. Todas as vezes que eu conheço melhor o Alexandre, eu consigo ter um resultado melhor na minha vida. O autoconhecimento é uma busca constante para ter esse resultado. Então, as pessoas que não conseguem se conhecer sozinhos, tá? Eles têm que procurar um treinamento, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, procurar alguém que vai lhe ajudar a tu ter mais conhecimento a respeito das tuas emoções, porque no dia a dia às vezes a gente tem um carro que corta a tua frente na rua, tem uma briga dentro da família, tem um estresse no trabalho e quando tu domina as tuas emoções, Fabiano, tu tem domínio das emoções, chega nessa hora, tu respira fundo, tu conta até 10, tu pensa naquela emoção, tu realiza ela de maneira positiva, de maneira que vai ter resultado, tu não vai entrar num pico de estresse, tu não vai bater de frente, tu vai procurar resolver a situação de uma maneira que agrade a todos, como a gente chama, ecologicamente. E eu acho muito interessante na inteligência emocional que a gente realmente aprende a se conhecer, ao mesmo tempo o reflexo disso tudo são nas relações, e não só relações pessoais, mas relações profissionais, a relação no trânsito, a relação, enfim, em qualquer situação da vida onde você tem uma situação adversa, você vai saber reagir diferente, né, com esse conhecimento. Sim, sim. Eu falo muito, né, dentro de um treinamento eu falo muito que a gente trabalha 80% o lado profissional e 20% o lado pessoal. Só que esses 20% do lado pessoal é mais ou menos como o sal do arroz. Tirou o sal do arroz, perdeu todo o gosto. Muito boa analogia. Perdeu todo o gosto. Então é a analogia que a gente faz dentro do treinamento e hoje em dia nas palestras a gente procura colocar isso. Então, esses 20%, pessoal, porque o ser humano ele tem uma dificuldade em procurar autoconhecimento. Agora, se tu for procurar algo para melhorar a tua vida profissional, na hora ele já sai, não, onde que eu assino, onde que eu começo aqui. Então, a gente trabalha muito o lado profissional, mas para trabalhar o lado profissional, tu precisa ter o conhecimento pessoal, saber quais as tuas limitações e quais os teus potenciais. E isso a gente faz de que forma? Esquece a parte negativa, foca no positivo. Vamos focar sempre no positivo e alavancar. Ah, Alexandre, mas e aí?
Então quer dizer que eu não tenho nada negativo? Não, tu tem. Mas se tu quer crescer profissionalmente, se tu quer que a tua atitude se transforme em sucesso mesmo, tu tem que focar naquilo que tu faz bem. Um erro que eu vejo às vezes os pais fazendo, né? O meu filho tá mal na escola, eu vou lá e vou ensinar ele, eu vou contratar um professor de português porque ele tá mal em português. Gente, ele tem que estudar para passar em português. Agora, se ele é bom em matemática, contrata um professor de matemática, coloca ele para aprender mais e mais, porque ele lá na frente vai ser um ótimo professor de matemática, ou ele vai atuar nessa área. Então, hoje em dia, a gente ainda tem essa cultura, de querer equilibrar a conta, equilibrar o saldo negativo. Desliga um pouco do negativo, foca no positivo e traz para essa pessoa, para essa criança, né, ou esse jovem que está se criando, traz para ele um maior potencial naquilo que ele sabe fazer bem feito, porque os resultados que nós temos hoje, as pessoas de sucesso são as pessoas que focaram na parte positiva, no maior potencial delas, na capacidade maior que elas têm de agir em uma função. Muito legal. Bom, muita gente participando através das redes sociais, aqui no Facebook, a Elizabeth Farinha da Silva dando bom dia, está assistindo o programa, o Christian Dave também assistindo a gente, dando bom dia e acompanhando a nossa transmissão, também via a rede social. Quem quiser participar, enviar alguma pergunta, fica à vontade, que a gente vai, na medida do possível, estar levando ao ar aqui no nosso Inteligência Emocional da RDC TV. Alexandre, quais são as técnicas que você acredita que são as mais eficazes, trazendo um pouco para esse profissional, para a pessoa que quer uma atitude para obter sucesso na sua carreira profissional? Quais são ali as ferramentas que a gente deve utilizar de uma forma inicial? Bom, eu quero ter sucesso na minha profissão, hoje eu não tenho isso devido a milhares ou centenas ou a dezenas de motivos, mas estou me auto-sabotando talvez e preciso de alguma coisa. Que ferramentas a gente utiliza para começar a alavancar essa carreira? Bom, Fabiano, vamos lá. Uma ferramenta que eu sempre aconselho, que é impactante assim para as pessoas, né, é o autoconhecimento. Se tu não tem condições financeiras de fazer um treinamento, de procurar um especialista, vai ler um livro e procurar te conhecer melhor. Nada mais é do que a inteligência emocional. Mas vamos lá, a ferramenta que está dando mais resultado hoje em dia é o coach. Tá? O coach, de que forma? Porque o coach, ele trabalha o teu estado atual. Teu estado atual, como tu estás hoje. E o teu estado desejado, aonde tu quer chegar. Então, as pessoas, às vezes, elas sabem muito bem onde que elas querem chegar, elas estão focadas aqui, eu quero chegar aqui, mas elas não se preparam, tá? No estado atual, elas não reconhecem como elas estão nesse momento. Então, elas procuram já focar direto lá no sonho delas, no objetivo, na meta delas. E o que é interessante? Interessante é tu procurar focar no teu estado atual, como tu estás hoje. Vamos fazer uma viagem, Fabiano, vamos viajar daqui para Floripa agora. E a gente não sabe onde que está. Como é que a gente vai se localizar para ir até Floripa? Então eu tenho que saber o meu ponto de referência, aonde que eu estou hoje. Eu estou aqui, na rua tal, número tal, vou sair para lá, para Floripa, eu tenho que pegar tal rua. Então, às vezes, as pessoas não sabem o caminho porque elas não sabem nem onde elas estão, Fabiano. Então, a ferramenta principal é o coach para te trabalhar o teu estado atual, tá? Fazer um mapeamento do teu estado atual para te chegar no teu estado desejado. Muito bom, a gente vai falar mais sobre isso nos próximos blocos do programa. E também, Alexandre, quero que você fale sobre... Existe essa, né, um estado que se fala muito, que é a zona de conforto. E você tem uma técnica aí que ela é nova, a gente vinha conversando e eu fiquei bastante curioso em saber mais e quero trazer, né, aqui para o nosso Inteligência Emocional, levar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, porque eu achei muito interessante, você vai falar que é... Expandir a zona de conforto. Expandir a zona de conforto. Então, não é sair da zona de conforto, é expandir a zona de conforto. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui na RDC TV, com o nosso Inteligência Emocional. Lembrando que você participa nas redes sociais, na volta do intervalo eu já vou dar atenção às pessoas que estão se manifestando aqui no Facebook e você permanece conosco aqui na RDC TV com o nosso Inteligência Emocional. Voltamos com Inteligência Emocional aqui da RDC TV, sempre nas quintas-feiras às 11 horas da manhã e com a sua reapresentação no domingo às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV. Você participa conosco através das redes sociais, no Facebook da RDC TV, tem a live ao vivo, você acompanha ou no canal 24 ou no 524 da NET, ou ainda no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram, todas as comunicações da nossa RDC TV, que tem de atração chegando, que tem de atração daqui a uns dias, enfim, tudo está lá nas redes sociais, tudo está e estão, né, nas redes sociais da nossa RDC TV. O Roger JDX está mandando um abraço para você, a Manuela Giuliane também, Alexandre Trajano,
Indiara Dada, a Pamela Santana, o Ricardo Goldani, nos assistindo em Xangri-Lá. Muito obrigado pela companhia também, pessoal nos assistindo e participando através das redes sociais da RDC TV. Nosso convidado, Alexandre Trajano Santana, ele que é analista comportamental e coach e é o idealizador do programa ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. E você também passou a desenvolver uma nova, dá para dizer, uma ferramenta de utilização, Alexandre? Sim, chamada expansão de zona de conforto. Expandir a zona de conforto. Que loucura isso, cara. É diferente. Né, Fabiano? É diferente. Durante muitos anos e durante muitos treinamentos que eu acompanhei, Fabiano, eu procurava entender porque isso entrava em confronto com o meu ser. Por que eu não aceitava sair da zona de conforto? E um dia, fazendo um treinamento no Instituto de Anagrama com o André Machado, ele me questionou a respeito disso e a gente começou a trazer o André aqui, hein? O André Machado. Conhece o André? Conheço o André. André Machado. E a gente começou a discutir sobre aquele assunto ali e ele me deu uma alfinetada com esse assunto. Ele que puxou esse assunto e eu fui pesquisar e procurar entender. E aí comecei a criar um conceito novo, que agora eu já vejo que tem já gente no mercado já também, mas a gente foi precursor nesse conceito, que é expandir a zona de conforto. Porque quando tu fala que tu vai sair da zona de conforto, qual é a primeira mensagem que vem na tua cabeça, Fabiano? Em expandir? Não, em sair da zona de conforto. E deixar de fazer coisas que, aliás, fazer coisas que hoje eu não faço. Pois é negativo, né? É negativo. Então, a mesma coisa acontece quando a mente começa a conversar com o corpo. Ela começa a falar assim, olha só, Alexandre, teu corpo aí vai ter que começar a se movimentar mais. O meu corpo olha pra minha mente e diz, não, para aí, que isso? Vou ter que fazer esforço, porque tá tão bom aqui nesse sofá, tô tranquilão aqui, tô de boa. Então, essa condição, começa a criar um desgaste entre mente e corpo. E se a gente fala que corpo e mente formam um só sistema, é interessante tu entender como funciona. Então, vamos mudar esse conceito. Vamos passar essa mensagem diferente. Eu vou falar agora que eu vou expandir minha zona de conforto. Se eu tô nesse sofá, a minha ideia vai aumentar, eu vou ficar deitadão, atirado de boa aqui. Eu vou expandir a minha zona de conforto, eu vou ampliar isso. E de que forma que a gente faz isso? Se tu tem um carro e tu quer trocar por um carro melhor, imagina que aqui tem um círculo, aqui é a tua zona de conforto. Nós vamos aumentar ela, vamos ampliar ela. Então, para sair desse estado aqui, que seria mais ou menos o estado atual, para ir para o teu estado desejado, tem uma distância. O que tu vai fazer? Qual o teu plano de ação? De que forma tu vai agir para chegar aqui? Então, tu vai aumentar a tua zona de conforto sem trabalhar internamente negativamente. Essa é a técnica, para ser bem curto, para fechar bem aqui, para a gente não se alongar, mas a gente fica conversando durante esse assunto no treinamento mais de 1 hora às vezes, para as pessoas entenderem. E o interessante, Fabiana, é que as pessoas que já passaram por essa técnica, que estão no mercado, elas ficam muito empolgadas, porque elas começam a negociar. Para emagrecer, fantástico, porque as pessoas começam a emagrecer. Pô, minha zona de conforto vai ser melhor, eu vou ficar melhor, eu vou ficar mais bonito, vou ficar mais elegante, eu vou ficar mais saudável, eu vou ter mais saúde. Para adquirir algum produto, para adquirir algum bem de consumo, para adquirir um imóvel, para crescer profissionalmente, as pessoas, elas começam a ficar mais felizes. E o mundo precisa de felicidade hoje em dia, a gente está carente disso. Nós precisamos ter mais amor, mais carinho, mais satisfação no que faz. E se tu começa já falando que tu tem que sair da zona de conforto, tu já começa pelo lado negativo. E quando eu falei no começo aqui que a gente tinha que focar no positivo, poxa, imagina tu focando no teu positivo, tu querendo crescer, tu querendo evoluir como pessoa e ainda o teu corpo e a tua mente alinhados. É uma técnica fantástica. E como é curioso isso, e para quem não tem nenhum conhecimento, parece que é papo de louco, né? Mas existe vou usar uma expressão, uma aspas aqui, uma conversa que realmente ela acontece entre o teu consciente, a tua parte mental e a tua parte física. Sim. Isso existe, né, Alexandre? Existe. Principalmente o inconsciente. A gente busca memórias no inconsciente. E o consciente, ele faz uma ligação com o inconsciente. Nessa hora, entra em conflito, né? Porque tem informações ali que não fecham. E aí tem uma terceira situação, que é negociar com o corpo. Porque nós temos a nossa energia mental e nós temos a nossa energia física. E tu tem que ter um equilíbrio. Se a tua energia física está muito baixa, a tua energia mental está muito alta, é como a pressão, né? Quando mede a pressão ali, às vezes está muito baixa, tu está quase desmaiando. Se está muito alta, tu está quase tendo um problema de saúde. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que equilibrar isso aí. Trazer para uma situação que fique mais confortável. E de que maneira a gente faz? Ampliando a zona de conforto. Quando eu começo a ampliar, eu começo a imaginar que eu vou crescer, que eu vou evoluir, que eu vou ser um ser melhor, eu começo a acreditar nas coisas e aí as pessoas dizem, mas por que para ti tudo dá certo, Fabiano? Porque tu está pensando positivo. E quando tu começa a pensar positivo, tu amplia a tua zona de conforto. E quando tu fala para tua mente que tu tem que sair da zona de conforto, já é um pensamento negativo.
internamente. Eu não estou querendo dizer e não sou contra quem, porque tem pessoas que funcionam muito melhor dessa forma, saindo da zona de conforto. A gente respeita e também concorda com essas pessoas, nós não somos contra, tá? Mas a gente está trazendo uma ferramenta nova que está dando muito mais resultado que essa outra. Então, por qual motivo eu vou insistir com aquela se essa aqui está dando mais resultado? Então, nós estamos hoje trabalhando com ampliar a zona de conforto porque é muito mais positivo. Muito bom, não? E quando você falou isso, do pensar positivo, eu me lembrei de uma historinha, Alexandre, que eu vi nos primeiros treinamentos que eu fiz, que era do cara, aquele que ficou empenhado na estrada, furou o pneu do carro e não tinha macaco, não tinha nada, o carro, nada funcionava no escuro, enfim. E aí ele, bom, eu vou procurar uma casa por aqui na redondeza e vou pedir um macaco emprestado para levantar meu carro e poder arrumar o meu pneu. Ele não tinha um macaco, o stepper ele tinha. Aí ele foi nesse caminho para procurar essa casa onde tinha um cidadão que ele viu que tinha o mesmo carro que ele no caminho, pô, aquele cara vai me emprestar. Só que no caminho ele ficou pensando, não, esse cara não vai emprestar. Não, ele não vai querer emprestar, ele vai dizer, ficar desconfiado de mim, não vai. E no caminho até a casa do cara, ele ia pensando isso. Não vai me emprestar, não vai emprestar, não vai emprestar, porque ele é um trouxa, porque ele é um isso, porque ele é aquilo. Quando ele chegou na frente do cara, ele não falou nada, ele deu um soco no cara e saiu. Porque ele criou na mente dele que ele não queria, ficou com raiva do cara antes de qualquer reação. E isso porque ele pensou negativo o tempo inteiro. Obviamente que é uma historinha figurada, não é algo que eu tenha conhecimento que tenha existido, mas também não duvido que em algum momento algo parecido aconteceu. Nós criamos, às vezes, barreiras negativas que impedem a gente trabalhar e fazer as coisas que a gente quer, né? Nada mais é do que, a tua história nada mais é do que ele está criando uma crença limitante, né? Exato. Ele criou uma crença limitante. De que forma funcionam as crenças limitantes dentro desse processo todo? As crenças limitantes são coisas que aconteceram durante todo o processo da tua vida que te levaram a acreditar que alguma ideia que aconteceu no processo da tua criação, da tua juventude, ou até mesmo da tua idade de adulto, né? Que te levaram a acreditar que aquela ideia era a melhor possível que tinha naquele momento e elas te barraram de ir adiante. Então, elas te limitaram de ir adiante. Então, quando tu consegue reverter uma crença limitante, transformando ela em possibilitadora, o que faz? É onde tu alavanca os teus resultados, é onde os teus sonhos começam a se tornar realidade, é onde as tuas metas começam a ser atingidas. Então, as crenças limitantes, elas são criadas por pensamentos negativos que nós acreditamos. Nós acreditamos que aquilo ia acontecer e, como tu contou na história aí, a pessoa ela começa a acreditar tanto de forma negativa que acaba acontecendo. E o mesmo acontece ao contrário, porque se tu pensar de forma positiva e tu acreditar com muita força e tu brigar todos os dias para que aconteça, aquilo também vai acontecer. É uma balança, é a maneira que tu pensa que vai dar o teu resultado. E hoje, né, as pessoas me olham, Alexandre, mas não é fácil acordar todo dia e pensar positivo. Tá, mas aí eu te pergunto, é fácil acordar todo dia e pensar negativo? É uma escolha que tu faz. É uma escolha, para ti que está aí do outro lado, é uma escolha que tu está fazendo. Tu pode escolher acordar e ficar triste, tu pode escolher acordar e ficar feliz. Tudo depende da expectativa que tu cria em relação à realidade que tu vive. Se tu criar uma expectativa muito alta, claro que a tua realidade vai ser frustrante, mas se tu baixar um pouco o nível de expectativa e aumentar ela em relação à tua realidade, com certeza tu vai ter um resultado fantástico. E para isso existem ferramentas hoje que tu pode utilizar. Então, eu acredito muito que as pessoas, elas têm resultado baseado na maneira que elas pensam e agem. Motivação, o que é? Um motivo para agir. Se tu tem um motivo para fazer algo, com certeza tu vai ter um resultado fantástico. E é interessante que às vezes as pessoas acordam em um dia cinza, por exemplo, um dia nublado, um dia com chuva. Ah, que dia, não sei o que. Bom, aí dá tudo errado mesmo. E depois tem o cara que acorda mesmo no dia de chuva. Hoje eu vou fazer um grande dia. Eu me lembrei agora, falando isso, de um vídeo que viralizou na internet de um menino, coitado, que caiu acho que foi na Vigário Zé Inácio, no centro, num dia de chuva, aqui, uma enxurrada em Porto Alegre. Sim. E ele caiu, né? E o pessoal filmou ele caindo e chegou formou uma cachoeira de água ali naquela descida, e ele caiu. Quando ele levanta, ele fala, que delícia de dia. Sim. E aí, coitado, o cara, né? A gente ficou com pena dele, mas ele falou, obviamente, de forma irônica. E esse é um exemplo muito aconteceu, bom. Né, cara? Essa semana eu estava lendo sobre esse cara e ele ganhou um presente de uma loja aí, tá? Ele ganhou um presente. E olha só, o pensamento positivo dele. Quando ele caiu, ele já pensou que delícia de dia, ele já emanou coisas boas, ele já pensou positivamente e ele ganhou um celular novo, porque estragou o celular dele, né? Estragou o celular na queda. Ele ganhou um celular novo. Então, assim, ele já projetou coisas positivas. Quando ele caiu, ele já projetou. E olha como já voltou. Então, pensa o quanto é importante tu pensar positivo. Mesmo no momento de muita dificuldade, o pensamento positivo, ele é essencial. Se você quer ter resultado na sua vida, pense positivo o tempo todo. Ou
a maior quantidade que tu puder. Não sei se ele está assistindo, se vai assistir esse programa, mas estava pensando, sabe o que aqui, Alexandre? De ele transformar isso aí, usar uma resiliência. Podia criar até uma marca de camisetas, que delícia de dia, e espalhar com a imagem dele caindo ali. É o pensamento comercial também que a gente acaba trazendo, mas olha aí. E ver o quanto é, né? Faz adesivo, faz um monte de coisa. A gente fez um mastermind aqui, se conectou com eles, estamos todos conectados aqui com pensamento positivo e já começa a criar ideias para ganhar em cima disso. Então o pensamento positivo, ele funciona dessa forma. E até vale lembrar, né, no filme Forrest Gump, o Tom Hanks, né, como personagem, ele faz ali, né, o Forrest, ele faz como teria sido criado o Smile, né? Numa hora ele pega uma camisa para enxugar o rosto, passou um caminhão, alguma coisa assim, e suja o rosto dele de lama. Ele pega uma camisa branca que dão para ele, coloca assim no rosto e fica o Smile, ele entrega pro cara, o cara vai lá, fabrica e cria o Smile. É bem dessa forma mesmo, é interessantíssimo. Muito legal. Muita gente participando aqui, Alexandre. O Rodrigo Araújo, mandando um abraço para você. Rodrigo, abração pro Rodrigo. A Indiara Dada, marcou aqui a Márcia Gonçalves para assistir o vídeo, muito legal. Carol Schneider, Suelena Ciocarilanes, grande Suelena, beijo para ela também nos assistindo. Os outros eu já havia citado. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Compartilhe o vídeo na sua rede social também, para que mais pessoas possam acompanhar o nosso Inteligência Emocional, que volta daqui a pouquinho, após mais um intervalo aqui na RDC TV. Voltamos com Inteligência Emocional desta semana aqui na RDC TV, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã, e também com a sua reapresentação no domingo, às 10h30 da noite, fechando a programação da RDC TV. Estamos recebendo hoje o analista comportamental e coach Alexandre Trajano Santana, ele que é criador do programa ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. Você participa conosco nas nossas redes sociais, que estão passando aqui embaixo durante o nosso programa, Facebook da RDC TV, Instagram, Twitter, YouTube. No YouTube tem toda a programação, desde de manhã até a noite, toda a programação à sua disposição para você ver a hora que você quiser. On demand para você no YouTube. E tem também no Facebook ao vivo para você acompanhar e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado a todos que estão compartilhando o vídeo no Facebook. Eu compartilhei também aqui na minha rede social. Entrou agora aqui o Clodoaldo Leal, também entrou agora aqui. Leila Ribeiro também está assistindo a gente, muito obrigado. O pessoal do Instituto você comentou, né, Alexandre? Você estava assistindo também agora, que mandaram a foto, e eu vou pegar até por esse exemplo aí do pessoal que está assistindo, né? A Carol Schneider, a Manu, a Pamela Dutra, a Estefânia, a minha equipe toda que está assistindo, né? O Suelena, o Diego, o Cássio, o Jonas, a Pamela, o Ricardinho, toda a equipe toda assistindo, mais familiares, meu pai também acabou de mandar agora aqui, e eu vou te dizer assim... Seu pai certamente disse que você está bonito, né? Com certeza, né? O pai sempre disse que ele está bonito, pai e mãe sempre disse que ele está bonito. Abraço aos teus pais. E a galera, a audiência grande aqui, o Claudio Miro também. Grande Claudio Miro, Salenave Santiago, um dos grandes atletas aí do futebol profissional, jogou no Grêmio, no Vitória, no Santos. Toda essa galera assistindo, então, assim, isso já puxa um tema que eu acho que tu vai falar agora sobre isso, né? Exato. Eu quero trazer nesse terceiro bloco, a gente falou no segundo bloco sobre crenças limitantes, né, Alexandre? E é importante que tem pessoas que daqui a pouco elas têm crenças limitantes, mas não sabem, porque elas não sabem o que são crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Que exemplo a gente pode dar para quem está nos assistindo agora e que não tem conhecimento nenhum de inteligência emocional? Eu vou dar um exemplo agora do que aconteceu agora aqui. Quando eu estava vindo para cá, né, das outras vezes que eu fui fazer algum programa de TV, rádio, já fiz até contigo, eu sempre pensava, não vou divulgar muito, não vou falar muito para as pessoas, porque isso, a gente vai estar querendo aparecendo. Uma crença que eu tinha, o que é uma crença para o pessoal que está assistindo, tá? Uma crença que eu tinha, que isso não me ajudava em nada, que eu não divulgasse, porque era uma questão de, é ego, tu está querendo aparecer. Hoje, a gente vai estudando, tu vai aprendendo, tu vai te conhecendo melhor. Eu quebrei essa crença. Eu procurei divulgar mais, procurei falar mais. Não o suficiente ainda como eu deveria ter feito. Eu quebrei essa crença. Eu passei então assim, o que aconteceu comigo nesse momento? Eu falei, eu divulguei, eu procurei me expressar. Eu quebrei a crença de ter medo de falar a respeito do Alexandre. Então foi uma crença que eu pulei. Então uma crença que nada mais é do que aconteceu nesse momento. Para te ver a quantidade de pessoas que estão entrando em contato com a gente quando entrou no intervalo, eu disse, meu celular está cheio de gente respondendo aqui, a audiência é muito boa pelo que a gente está vendo aqui de pessoas assistindo. Então, para que isso acontecesse, eu tive que quebrar uma crença, não ter mais o medo de falar. E uma crença nada mais é do que um medo, tá? Um medo que tu tem, que ele assume o comando das tuas emoções e
te dificulta, tá? No momento de agir. Tu tem dificuldade de agir. Por quê? Porque aquele medo ele é superior à tua capacidade de reagir e ter resultado. Então, uma crença limitante, ela se criou no momento que o medo, tá? Ele foi maior. E isso normalmente é causado por uma âncora. Algo que ancora dentro da gente, alguma coisa que ficou marcado e registrado, tá, internamente nas minhas emoções como algo negativo. E aquilo dali, desde aquele momento eu parei e pensei, olha só, eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais me expor. E aí quando tem as oportunidades de eu crescer, evoluir e passar por cima disso, eu barro, eu ancoro naquilo dali, eu barro, fico travado e não vou adiante. Para isso existem exercícios que tu conhece muito bem, né, que a gente pode trabalhar a pessoa para mudar e transformar essa crença limitante em algo possibilitador, algo fantástico, algo que vai te fazer tu evoluir, que vai te fazer tu ser melhor do que tu é, que vai fazer tu transbordar alegria, felicidade, satisfação e prazer. Então, uma crença limitante nada mais é que o medo dominando, tá, o teu ser. Eu gosto de contar sobre crenças limitantes uma situação que eu falo com toda tranquilidade, embora eu já tive até vergonha dessa crença limitante. Mas eu cresci um menino com medo de barata. Porque a minha mãe, até hoje, morre de medo de barata. Eu tentei fazer várias coisas, mas não adianta. Então eu via minha mãe, imagina uma criança, minha mãe entrava uma barata dentro de casa, ela gritava e fazia né, uma palavra bem novinha, aquele escarcel. Ah, é barata e tal. E eu cresci, bom, a barata vai me matar, né? Se ela chegar perto de mim. Só que eu fui crescendo só um pouquinho, cara. A barata é muito pequena para eu ter medo da barata. Eu criei uma crença limitante que uma barata poderia me matar. Graças ao medo que a minha mãe tem. Eu não estou culpando a mãe, tomara que se ela gosta de ser assim, tranquilo. Mas ela tinha medo de barata. E o medo dela de barata passou para mim, essa crença limitante. Até o dia que eu fui lá, matei uma barata, não, só um pouquinho, a barata. Com 12, 13 anos, parei de ter medo de barata. Tenho nojo, realmente é nojento. Agora, medo de barata não era possível. E também é uma crença limitante. É uma crença limitante. E existem ratos, sapo, tem vários, né, desses bichos assim que e nesse caso aí é ter mais uma fobia, né? É mais uma fobia do que uma crença. Mas uma crença, ela está muito relacionada mesmo ao processo de pensamento. Tá? É aquilo que tu acredita. O que é uma crença? Quando a gente fala crença, né, para deixar bem claro para os espectadores, que a gente não está falando em religião, espiritualidade, a gente está falando em algo que tu acredita muito forte, aquilo que tu acredita, que é sagrado para ti, que tu acredita que vai te atrapalhar. Então, uma crença, quando tu acredita que ela vai te atrapalhar, ela é limitante. Quando tu acredita muito que tu vai conseguir, ela é possibilitadora. Então, assim, a gente percebe às vezes das pessoas, né, um chinelo virado. Chinelo virado, a pessoa, para alguns, tá, não é nada. Passou ali, não mudou. Mas para alguns, nossa, vai lá e vira, desvira esse chinelo aí, porque esse chinelo aí vai trazer algo negativo. Porque tu cresceu ouvindo. Varreu o pé com a vassoura, não vai casar. Isso é um detalhe. Tem amigos meus que varrem de propósito, sim, acreditando nessa crença. Hein? Então, nada mais é, as crenças, elas são formadas, tá, através do nosso pensamento, aquilo que a gente acredita. Então, elas nos limitam porque a gente acredita. Então, por isso que no começo a gente está falando o quanto é importante tu pensar positivo, porque se tu pensa positivo, em consequência, tu vai ter um resultado positivo. Daí eu tenho um exemplo, né, num treinamento que teve um treinando que olhou para mim e disse assim, tá, mas eu quero ver tu pensar positivo com um monte de conta para pagar. Daí eu devolvi para ele a pergunta, né? E o que tu ganha pensando negativo? Paga as tuas contas? Não paga as contas, gente. Pensar negativo não paga as tuas contas. Tu tem que pensar positivo, porque quando tu pensa positivo, tu tem um motivo para agir. E motivação é isso, é um motivo para agir. Quando eu começo a pensar positivo, eu começo a lembrar da minha filha, eu começo a lembrar que eu posso brincar com ela, que eu começo a lembrar que a gente pode ter um final de semana, eu, minha esposa, minha filha, fantástico, que eu posso convidar meus pais, meu sogro, minha sogra, meus irmãos pra gente se divertir. E aquilo dali me faz eu pensar, poxa, para aí, olha só, minha família toda reunida, eu vou ficar feliz. Então, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso trabalhar essa semana, fazer isso, aquilo. Então, eu tenho um motivo para ir trabalhar. E esse ir trabalhar vai fazer eu pagar minhas contas. Então, tu tem que ter um motivo, e pensar positivo vai te levar a ter um motivo para fazer algo de bom na tua vida, para ter pagar as tuas contas. E tem talvez uma crença limitante muito forte, e aí desde criança a gente percebe isso, que é eu não sei e não gosto de falar em público. Porque alguém um dia disse isso para alguém, ou que a gente ouviu e achou que não pode fazer. Aí dá aquele calorão na aula, né? Quando o professor chamava, Fabiano, se eu tivesse fobia, né? Nunca tive da fobia não, se eu tivesse essa crença limitante, nunca tive essa, de medo de falar em público. Mas dá aquele calorão que vem lá de baixo para cima, você se sente vermelho, de vergonha, porque eu não vou conseguir falar. E isso também dá para num trabalho de coach, sim, ou num trabalho lá no ATES 2, tirar isso. Sim, lá no ATES 2 a gente tem uma técnica que é trabalhar do não verbal, né?
Então, para trabalhar o não verbal, de que forma a gente faz isso? É um exercício, onde que as pessoas, entre 2 a 2, né, elas conversam de forma diferente. Eu não vou falar aqui porque ele é um pouco longo, né, mas quem tiver curiosidade, nos procure que a gente vai mostrar. Mas ele é um exercício muito fantástico. O exercício do não verbal, ele te ensina a te comunicar, porque a nossa comunicação não verbal, ela é 70% da comunicação hoje em dia. Então, a fala, né, a conversa, a escrita, tudo isso que é verbal, tá, é 30% só da comunicação. Então, o exemplo que eu dou no não verbal sempre, tá, é a pessoa que chega a cabeça baixa, olhando para baixo, tristonho. Ele já te passa uma imagem de derrotado. E a pessoa que chega para falar com o peito estufado, olhando para cima, sorrisão, feliz da vida, ele já te passa um ar de que ele está feliz, que ele vai ter um resultado melhor. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso não verbal. E para te entrar para falar em público, a primeira coisa que tu tem que fazer, faz o exercício do espelho. Eu aconselho as pessoas, para na frente do espelho, te olha por 2 minutos ali e fica imaginando coisas boas. Só coisas boas que aconteceram na tua vida. Para na frente do espelho e vai lá voltando assim, só as coisas boas que aconteceram na tua vida, vai olhando para aquilo dali e vai transformando aquilo de volta. E daqui a pouco, quando tu sair dali, tu vai ver que tu vai sair com uma energia muito forte. Tem até um vídeo da internet, de um cara dentro de um trem, que ele começa a dar uma risada assim, ele tá olhando o vídeo, ele começa a dar uma risada, ele começa a dar outra risada, ele não para de rir e daqui a um pouco o trem todo tá rindo, o pessoal começa a rir. E quando tu enxerga uma pessoa rindo, tu não te aguenta, o teu sorriso começa a vir ao natural, tu já começa a ficar feliz e aquele sorriso, eu só de lembrar, eu já começo a me dar vontade de rir aqui, porque já começa a te transformar. Então, para te matar essa dificuldade, né, de falar em público, é essencial que tu melhore o teu não verbal, a tua postura, isso é muito bom. Muito bom, olha só, a Indiara Dada está aqui comentando. Beijão pra Indy. A Letiele Gomes, Cássio Voit, Aline Fernandes, Clodoaldo Leal. Vou repetir alguns aqui para como a nossa audiência se renova. Rodrigo Araújo, Carol Schneider, Suelena Ciocarilanes, a Pamela Santana, o pessoal que você citou aí, pessoal acompanhando a gente através da live no Facebook da nossa RDC TV, que já está na tela para você também aí, o Facebook da RDC TV. Você participa da nossa programação e também, é claro, aqui do nosso Inteligência Emocional, que vai para o seu último intervalo. O programa, quando é bom assim, passa rápido. Já vamos para o último bloco, com dicas bem importantes para que você possa incorporar essa atitude de transformar em sucesso na sua vida já a partir de agora, independentemente daquilo que você quer incorporar na sua vida, que você quer conquistar. O Alexandre vai dar algumas dicas para você colocar a atitude na sua vida. Já voltamos com mais Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional desta semana aqui na RDC TV, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã, e com sua reapresentação no domingo, às 10h30 da noite. Hoje recebendo o Alexandre Trajano Santana, ele que é analista comportamental e coach, criador do programa ATS2, Atitude Transformada em Sucesso. Você participa conosco através das redes sociais, compartilhando o vídeo no Facebook da RDC TV, compartilhe também na sua timeline para que mais pessoas conheçam essa programação e também possam ter esse conhecimento. Mandar um abraço aqui para o Paulo Sense, da PW Service, está sempre acompanhando a gente, parceiro aqui da RDC TV, grande Paulo Sense, sempre nos acompanhando. Também o Gaspar Farias, a Graça, estão lá assistindo sempre a nossa programação. Eu estou assistindo, manda um abraço, tá? Um abraço para o grande Gaspar Farias e a Graça lá em Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Alexandre Trajano Santana, se eu quero a atitude de transformar em sucesso na minha vida, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo. Primeiro passo, podia ser clássico, né? Vem fazer treinamento com a gente, esse seria o mais fácil de todos. Mas vamos lá, gente. De que forma que tu pode adquirir atitude para transformar ela em sucesso? Nós estamos lançando agora uma ferramenta que é no módulo de, nós vamos lançar uma teste digital, né? E eu vou dar um presente pro pessoal que está assistindo, teus espectadores aqui. Eu vou falar dela aqui, dessa ferramenta, que ela é muito interessante, porque a gente vai divulgar ela no meio digital e ela, com certeza, ela vai atingir muitas pessoas. A primeira coisa que tu tem que analisar, tá? É o teu estado atual. Como tu estás hoje? Primeira coisa, tu tem que reconhecer, tá, em algumas áreas da tua vida, como tu estás. Primeiro na área profissional, depois na parte pessoal. Quais as emoções que tu tem hoje em dia? E de que forma que eu vou fazer isso? Então eu vou dar uma ferramentinha rápida aqui pro pessoal. Pensa nas 3 piores coisas e nas 3 melhores coisas que aconteceram na tua vida. Durante toda a tua vida, pensa nas 3 piores coisas e nas 3 melhores coisas que aconteceram
durante toda a tua vida. Não precisa papel e caneta, pode ser mentalizar agora esse que está vendo a gente aí. Não vou fazer porque tem que pegar papel. Não, de cabeça. Mentaliza. As 3 melhores e as 3 piores coisas que aconteceram na tua vida. Pensa nessas 3, tá? Nas 3 negativas e nas 3 positivas. Depois que tu fizer isso, aí sim eu aconselho com mais tempo, tá? Daí tu pega um papel e caneta, anota elas. Analisa bem as 3 positivas e as 3 negativas. Depois de tu analisar bem essas 6 situações, as 3 positivas e as 3 negativas. Depois de tu analisar as 6 juntas, tá? Tu vai escolher apenas uma. Daí tu vai me dizer assim, não, mas a pessoa vai escolher a positiva. Não, gente, não quer dizer que tu vai escolher a positiva. Tu vai escolher aquela que mais te chamou a atenção. Escolhe aquela que mais te chamou a atenção. Escolhe que mais foi relevante. Que mais relevante. Inclusive aquela que talvez, se for uma negativa, aquela que talvez tu gostaria que fosse diferente, de fazer ela de forma diferente na tua vida. Tu vai pegar ela, tu vai separar ela, vai olhar para ela e vai pensar o que faltou ali para te fazer ela ser diferente se for uma negativa. Se for uma positiva, tu vai pensar assim, olha só, o que eu tive de positivo aqui, de tão bom que me deu resultado na minha vida. E baseado nisso, tu vai fazer uma lista de coisas que aconteceram e tu vai botar ali embaixo, no mínimo 10 coisas que aconteceram nessa situação. E aí tu vai escolher um sonho, uma meta, um objetivo que tu tem e tu vai linkar aquelas coisas com essa meta e esse sonho. E aí tu vai fazer uma conexão entre elas. E eu te garanto que tu vai ter um ótimo resultado, porque tu vai ver assim, ó, a facilidade que tu tem de resolver os teus problemas, tá? Quando tu começa a te reconhecer. Então, esse é um exercício que eu dou assim, ó, rápido, de bate-pronto, já é um presente, tá? O pessoal do escritório lá de São Paulo deve estar enlouquecido comigo, que eu já estou entregando uma parte de uma ferramenta que a gente ia passar no digital, tá? Então, mas é uma ferramenta rápida que dá muito resultado. Claro que ela é bem maior, a gente tem mais explicações para dar em cima dela, mas eu garanto que as pessoas que estão assistindo, se pegarem e fazerem isso agora, tá? Já vão notar uma diferença no amanhã. Amanhã elas já vão acordar de uma maneira diferente. Porque elas já vão perceber que quando elas estavam muito bem na vida, elas tinham coisas que elas não estão utilizando hoje. E se elas notarem uma característica negativa, tá? Elas vão perceber o que elas deveriam ter feito para não ter acontecido aquilo ali. Então, é uma dica assim que eu dou fantástica, para as pessoas já terem um resultado emergencial, para ter atitude e sucesso. Agora, eu gostei muito da analogia que você fez do objetivo de vida com a viagem daqui para Florianópolis, por exemplo, que também talvez esteja até um pouco dentro disso. A gente sempre faz um plano de viagem, vou sair de Porto Alegre às 9 horas, vou chegar em Florianópolis às 1 da tarde, mas para isso eu não vou parar. Sim. Para chegar, sair às 9 e chegar às 1, eu não vou parar. Erros de percurso acontecem. E tem uma frase que é muito boa, tá? Que ela é fantástica para isso que tu falou. Errar todos nós. Você que está assistindo aí, Fabiano, todos que estão aqui no estúdio, todos nós vamos errar. Se sobressai quem resolve primeiro. Sempre vai ter mais resultado quem resolve primeiro. A pessoa que resolve primeiro, ela vai ter um resultado fantástico em relação às outras. Porque, gente, lembre-se, todos nós vamos errar em um momento da vida. Todos nós, sem exceção. Eu não conheço uma pessoa que ainda não errou. Então, nós vamos errar. Então, se sobressai quem resolve primeiro. E aí, eu acho muito legal, Alexandre, quando você citou, você falou um pouco de que você tinha algo que você queria mudar e que você, puxa, mas eu preciso melhorar nisso. E aí as pessoas às vezes questionam, mas você como coach, como analista comportamental, você tinha problema ou você tem problema? Sim. Quem tem o conhecimento, sim. E quando a gente fala para os outros e ao mesmo tempo para nós também, né? Sim, e com certeza, gente. Vocês não têm noção quanto a gente se trabalha numa sessão de coach. Vocês não têm noção quanto a gente se trabalha no treinamento. Eu gostaria que a minha equipe toda estivesse aqui para dar um feedback cada um para vocês ouvirem, tá? Todos eles, sem exceção, a gente se trabalha muito no treinamento, numa sessão de coach a gente se trabalha demais. Então, assim, e a gente acaba carregando a energia junto, né? A energia que está aqui nessa sala, a energia do ambiente, a gente acaba carregando. Se ela é positiva, a gente acaba abraçando ela e ficando feliz. Se ela é negativa, a gente também. Então, tu tem que ter alguém para te ajudar, te auxiliar nessa hora, né? E para te orientar, para te ter um resultado melhor. Então, analista comportamental, coach, qual for a profissão, não interessa, médico, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, todos precisam de alguém que venha ajudar. E é muito importante que quem comece um trabalho deste também não pare, né? Eu sempre sou repetitivo ao falar isso aqui no programa com os convidados, mas é importante que não pare e que não seja nem puxando nem para um lado nem para o outro, nem para o instituto A, B, C ou D, mas
sozinho mesmo, lendo um livro, procurando um conhecimento nas redes sociais, na internet. Hoje a rede social e a internet tem de tudo, né, Alexandre? Fabiano, o exemplo maior foi hoje aqui que eu falei do Instituto Enneagrama, do Instituto Você, tá? E tantos outros que tem, e tem o meu escritório de treinamentos, que é o ATS2, e, cara, se a pessoa tá afim de procurar, vai em qualquer um desses, mas procura conhecimento, não fica parado, tá? O mundo hoje em dia é muito dinâmico, se tu ficar parado, eu costumo falar com meus amigos, mas eu não tenho dinheiro. Gente, desculpa, não ter dinheiro e não ter tempo, tá? É uma coisa que eu organizo rapidinho pra ti, é prioridade. Às vezes não é tua prioridade, então não reclama se o teu amiguinho, o teu colega, tá? Ele decolar e tu ficar parado. Porque a prioridade dele era se preparar, estudar, fazer coach, fazer algum treinamento e crescer. A tua era ficar num bar batendo papo com os amigos, tomando uma cerveja. A tua prioridade era ir participar do churrasquinho no final de semana, que eu não sou contra, eu sou a favor, tá? Mas assim, escolha as prioridades para te ter resultado. Alexandre, tá sendo agressivo? Tô. Eu sou agressivo para ter resultado. Se tu quer ter resultado, não fica te atirando nas cordas, não fica culpando o colega, o vizinho, o amigo, que ele teve resultado na vida dele, tá? Porque ele abdicou de finais de semana para estudar, para se preparar para ter resultado. Então, se tu quer ter resultado, vai em busca dele. Aliás, nós estamos, inclusive, nos devendo esse tempo para comer um churrasco. Para comer um churrasco. Por qual motivo? Porque a gente quer ter resultado. Mas a gente vai ter esse resultado. Vai. É sempre uma correria, né? Isso que nós moramos longe um do outro. Tem mais deu para ver hoje. Alexandre Trajano Santana, do ATS2, Atitude de Transformar Sucesso. E pior é que eu acho que fazia quase 2 anos. Não, 2 anos não, mas 1 ano que a gente não conseguia conversar pessoalmente. Devido à correria mesmo, mas é uma correria boa e no fim as redes sociais acabam, nesse caso, sendo positivas, já que nos aproximam, a gente vai sempre se acompanhando, né? Nós temos mais 13 minutos, Alexandre, para quem quiser te encontrar, ter mais informações, como é que faz? Vamos lá. O ATS2, tá? O Escritório de Desenvolvimento Pessoal Profissional, ele fica aqui nessas Brasil, Zona Norte de Porto Alegre, no Icon, tá? Eu vou deixar aqui o www.ats2.com.br, nosso site, tá? Ou o e-mail contato@ats2.com.br, tá? O WhatsApp 9-820-55-770, nessas 3 plataformas, ou no Instagram, Alexandre Trajano, ou no Instagram, ATS2, ou no Face, Alexandre Trajano Santana, ou no Instagram, ATS2, Atitude Transformada Sucesso. Qualquer uma dessas plataformas, vocês vão nos encontrar, vão encontrar minha equipe, tá? E a gente convida todos, tá, que quiserem procurar autoconhecimento, nos procure, a gente indica, às vezes se não está relacionado à nossa área, a gente já indicou para fazer outros treinamentos também, a gente procura assessorar muitas pessoas nisso, é muito interessante e essas são as plataformas básicas para nos conectarmos. Legal, muito obrigado, Alexandre, pela presença aqui no nosso Inteligência Emocional. Quero te agradecer também aqui pessoalmente, uma das participações especiais no meu próximo livro, agora que lança no dia 12 de novembro, o Pensamentos Óbvios, tem também a tua contribuição. Muito obrigado pelo carinho de sempre e pela contribuição. Eu quero te agradecer por estar participando desse livro, tá? Que foi, acho que, teu terceiro livro, né? É o terceiro livro. Quero te agradecer, te dar os parabéns, tá? E comprem o livro. Leiam, tá? Que tem uma parte lá que eu falo muito interessante, mas não vou falar o que é, deixa para o pessoal entrar, deixa curioso, tá? Se gostaram do bate-papo aqui, quero agradecer a toda a minha equipe também, todos que assistiram, tá? Quero agradecer meu pai e minha mãe que estão assistindo, minha família, meu irmão, minha irmã, minha esposa, minha filha, todos que estão assistindo, tá? Um beijo para todos vocês, minha equipe fantástica aí. E a galera que tá aí, tá, gente, ó, procurem transformar a atitude de vocês em sucesso. Vai ser algo fantástico. Nós precisamos mais disso. O Brasil precisa disso. É verdade. E tolerância, né? Muita tolerância e respeito à opinião dos outros. Hoje falar nisso é quase, né? Falar em opinião dos outros nas redes sociais, em tratando-se de política hoje. Bom, né? Tem família se separando, ninguém tá falando mais, tá um absurdo. Mas tolerância, gratidão no coração pela vida de cada um de vocês. Quem está assistindo agora, na quinta-feira, vem aí o Rio Grande em Movimento. E quem está assistindo no domingo à noite, um grande final de domingo e uma grande semana pela frente, com muita gratidão no coração e pensamento positivo. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.